E olha só, os candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro, comentaram durante entrevistas o episódio envolvendo a prisão de Roberto Jefferson. Num podcast, o petista criticou o atual presidente por ter delegado ao ministro da Justiça que cuidasse desse caso. Vamos ver. Ele teve a petulância de mandar o ministro da Justiça lá para proteger quem? Um cidadão que tinha se recusado a se entregar para a Polícia Federal, que cumpria um mandado de um juiz. Ou seja, é um absurdo, é o fim. Então veja, o que está em jogo é a eleição mais importante, Cauê. Você disse bem, olha, ou o nosso povo, sabe, cai na realidade. Sim. E tem noção do que está acontecendo, ou esse país pode cair nas trevas com a reeleição de um homem que é negacionista. Já o presidente Jair Bolsonaro participou de sabatina na Record TV e disse que Lula tem tirado proveito político desse caso. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá? Eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro, ele diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa e o do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo, buscando da justiça militar, são questões ligadas ao autoritarismo. E o nosso governo não se presta a isso. Muito bem, gente. E aí, o que vocês estão avaliando para essa semana? Porque o fato aconteceu domingo, né? Sim, dá tempo disso repercutir no voto? Como é que isso repercute? Em primeiro lugar, eu acho que se você levar isso em consideração e querer repercutir isso no voto, é uma burrice. É burrice, porque você não tem por que levar isso para o voto. Foi um caso extremamente isolado que aconteceu com o Roberto Jefferson. Ok, isso não espirra no atual governo, isso pode até, inclusive, espirrar no próprio PT. Por quê? Porque ele foi preso justamente por causa disso, sabe? Em relação a tudo. Só um momentinho, como você disse, quando eu falo, você escuta. Quando você fala, eu escuto. Mas quando você fala, faz pergunta. Porque é assim, eu pergunto, mas espera eu só terminar de fazer. Espera só eu terminar de fazer. Ó, você tá falando. Então tu vem, eu não aceito mais suas perguntas. Pode continuar. Eu vou ficar quietinho. É melhor. Vamos lá, Felipe. Eu vou ficar quietinho e daí você fala o que você precisa. Não, agora pode continuar. Já esqueci a pergunta. Então é o seguinte, eu acho que quando isso respinga para voto, você não tem que levar isso em consideração. Não tem que levar em consideração. Porque não é um caso extremamente isolado. O presidente ou o atual governo tem culpa porque o cara pegou a arma e foi para cima do policial? Lógico que não. Obviamente que isso não se faz, é condenado, óbvio, mas só que isso não tem absolutamente nada a ver. Aí vem justamente esse povo barulhento, porque o Bolsonaro, porque todo mundo fez isso. Não fez. Ele não estava. Inclusive ontem eu estava lá acompanhando a Super Live, lá no próprio local, inclusive onde estava sendo aqui em São Paulo, lá com o próprio pessoal do presidente, enfim, e isso pegou todo mundo de surpresa lá. Ninguém estava esperando que isso fosse acontecer, óbvio que não, né? Mas a partir do momento que isso acontece, se joga um refletor em cima e vamos ver o que acontece. Agora, óbvio que você atirar num policial não é a melhor forma de você se defender e não pode fazer isso, já que você está com tornozeleira eletrônica, né? Então, ok. Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, mas a partir daí, eu acho que tem que ser recolhido mesmo e ser preso, tá tudo certo. Mas respingar em voto para o próprio governo, eu acho que isso não acaba justificando em nada. Peraí, Guga. Ô Paulinho, o PT já está colocando, inclusive, esse caso nas inserções televisivas, nas inserções de rádio. Eu quero entender se isso tem impacto.
Eu vou descobrir o tamanho do impacto nos próximos dias, quando chegarem os números das pesquisas internas, para poder fazer essa avaliação com mais precisão. A minha impressão é de que, sim, terá algum impacto, porque ajuda na construção da narrativa que vem sendo feita há muito tempo, de que o bolsonarismo é a barbárie, quando, na verdade, é exatamente o oposto, né? A barbárie foi causada por uma ação do Supremo Tribunal Federal. Veja, o que teria acontecido se o Alexandre de Moraes simplesmente tivesse ignorado o Roberto Jefferson? Já estava praticamente sem rede social. Qual o problema dele ter chamado a Carmen Lúcia de prostituta ou de comparado ela a uma prostituta? Qual o problema? O que isso influencia? Por que isso é uma ameaça à democracia brasileira? Aliás, vamos colocar as coisas nas proporções. O que parece mais uma ameaça à democracia? Um vídeo de um cara xingando uma ministra, que deveria poder pelo seu direito constitucional, ou uma ação policial na casa de um senhor de idade, com troca de tiro? O que será que gera mais instabilidade? O que será que gera mais instabilidade? Olha, eu vou dar uma informação para vocês que eu não sei se saiu na imprensa. No sábado, às 7 horas da noite, todas as redes sociais receberam uma ordem expressa do ministro Alexandre de Moraes, determinando que as contas da Cristiane Brasil fossem suspensas no sábado, um dia antes da invasão. Suspensas em, no máximo, 2 horas, sob pena de R$100 mil de multa por dia. Reparem, 2 horas. Num sábado à noite. Não sei nem quem é a empresa que tem alguém no jurídico para poder receber, analisar, apelar ou não apelar. Não. Decisão do imperador. Expressa, sábado, 6 horas da tarde. Todas as empresas. Google, Facebook, Meta, todo mundo, Twitter, todo mundo recebeu essa ordem expressa do imperador. Reparem, o que traz mais instabilidade ao país? Qual é o caminho para o qual nós estamos indo? Quem é hoje o causador do caos no Brasil? Essa era a mensagem que eu gostaria que o presidente Bolsonaro tivesse colocado. Quem está tumultuando o processo eleitoral? Ora, as ações de censura. Qual será... Não importa nesse sentido, não importa quem será eleito no dia 30. No dia 31, a nossa democracia está em caos. Não importa quem vencer. Não importa. O sistema se descredibilizou. Essas ações geram um dano irreparável. O que o Alexandre de Moraes faz de mal ao Brasil, às instituições brasileiras, não há eleição de Bolsonaro que consiga depois reparar isso. É necessário uma ação muito forte das instituições para que a normalidade seja restaurada. Muito forte. Institucional. Nunca defendi nada de golpe, nada de ação antidemocrática, nada disso. Precisamos de resposta institucional. Agora, o último detalhe que eu achei, óbvio que gera uma certa curiosidade, o Lula condenando alguém que se recusa a se entregar. Ora, a gente deve lembrar, qualquer um que tem um pouquinho mais de, 5 anos de idade, deve se lembrar que o Lula se encastelou na sede de um sindicato e se recusou a se entregar e passou horas e horas, até que a polícia ameaçou invadir o local e ele, que estava cercado de seguranças armados, inclusive pagos com os nossos impostos, seguranças da própria Polícia Federal, segurança da Presidência da República e do Exército, aí ele finalmente se entregou, mas se recusou durante horas e horas e horas. Quantas horas? E detalhe, o Sérgio Moro deu ao Lula uma prerrogativa que não deu a ninguém. Todo mundo na Lava Jato foi acordado com o japonês da Federal na sua casa às 6 horas da manhã. O Lula não. O Moro é tão incoerente na aplicação da lei, e eu sempre chamo a atenção para isso, para um lado e para o outro, que para o Lula, ele foi lá e falou, não, tratamento especial, tem até tal hora para se entregar. E aí, obviamente, ele desrespeitou a ordem judicial, não se entregou na hora que tinha que se entregar, deu milhões de coletivas na imprensa e saiu, até meio cambaleando, não sei se pelo estado emocional ou por alguma outra coisa, saiu meio que cambaleando e finalmente se entregou. Ô, Paulinho... Mas esse cara ter cara de pau de falar de alguém que se recusa a se entregar e obedecer uma ordem judicial, tá de brincadeira, né? Eu acho que tem um outro ponto interessante da gente lembrar também, porque, por exemplo, quando o PT fala assim, o Bolsonaro foi lá e colocou o ministro da Justiça para negociar e tal. Mas o PT fez a mesma coisa, né?
No caso específico, por exemplo, eu me lembro muito bem, quando o Lula estava para ser preso, o que aconteceu com ele? Virou ministro. Lembra disso? Aí é outra coisa. Não, mas virou. Era como se o... Não virou pela justiça, mas a tentativa que o PT fez à época foi de fazer com que ele virasse ministro e aí ele não fosse pra cadeia. Eu não sei se você lembra que depois, na Lava Jato, quando a gente viu a conversa completa do Sérgio Moro com os procuradores, lá fica claro que o Sérgio Moro editou essa parte, porque tinham várias ligações nesse mesmo momento do Lula se negando a virar ministro. Ele pegou o único trecho que o Lula falou que poderia aceitar e vazou. Depois que a gente viu a Vaza Jato, o Gilmar Mendes, que embarcou na época, que foi quem não deixou o Lula virar ministro, disse que foi usado pelo Sérgio Moro. Então hoje, a par do que se revelou depois, até isso a gente tem como rebater. Mas o Lula ia virar ministro. Não, mas não para se livrar necessariamente, porque ele não aceitou três vezes. Então por que ele não aceitou de primeira? Olha, por que ele não aceitou de primeira? Se você ouve a conversa inteira, ele não aceitou. Quem pediu foi o Gilmar Mendes. Foi simplesmente o Supremo Tribunal Federal. Que hoje diz que errou porque foi usado por uma... Mas foi o Supremo que impediu. Por uma conversa... Se não fosse o Supremo, hoje Lula era ministro e jamais estaria preso. A história é essa. Vocês pesquisem. Agora, eu recomendo que vocês pesquisem tudo, absolutamente tudo que o Paulo Figueiredo fala, porque é um festival de desinformação. Ele é um negacionista. Mas não pesquisem no jornal ele vive numa terra plana e a realidade dele é plana, não é a realidade de quem vive os fatos e a vida real. Tanto que o Hitler está à esquerda dele. Ele acha que Hitler é de esquerda. Ele acha que não teve invasão no Capitólio. Ele acha que a cloroquina funcionou e que o isolamento social foi um erro. Então ele é um cara que vive numa realidade paralela. Eu só peço que vocês pesquisem. Quando foi que eu falei que cloroquina funcionou? Há pouco ele atacou o isolamento social. Vê se a China vai virar a maior potência econômica 5 anos antes, porque fez o isolamento social mais severo. E o Boris Johnson na Inglaterra é de direita, que fez o isolamento lá, assim como Israel, que fez 3 isolamentos seguidos. Com um governo de direita, ele quer criar essa ficção de que é um complô da esquerda. É uma bobagem. Agora, só para ir na última mentira dele, aquele falou que o Roberto Jefferson não está processando o Bolsonaro. Como é que amigo está processando? O processo, gente, é uma farsa. Ele, na verdade, entrou com um processo para dar mais força, mais poderes para o Bolsonaro. O processo, que é uma queixa-crime que ele entrou no Superior Tribunal Militar, ele disse que o Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, e que o presidente, que é o Bolsonaro, foram condizentes com aqueles ataques do STF, com o inquérito das fake news. Ele queria que o ministro, que o Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, e que o presidente tivessem acionado as Forças Armadas. E aí ele entrou com uma queixa-crime para dizer que, se não acionar a Força Armada, é prevaricação. Então o presidente é obrigado, se o STM, se o Superior Tribunal Militar concordar, ele estaria, portanto, obrigado a acionar as Forças Armadas. Seria uma maneira de dar mais poder para o Bolsonaro, que é aquele poder final que eu falei para vocês, de convocar as Forças Armadas por meio do artigo 142. Eles querem intervenção militar. E essa queixa-crime do Roberto Jefferson foi em conluio com o Bolsonaro para dar mais poder. E aí na queixa-crime ele diz que a culpa é do Senado, que não deixa o Bolsonaro agir. Você leia, seu desinformado. Então ele culpa o Senado. É uma farsa que ele está processando o Bolsonaro. Ele está tentando dar mais poder para o Bolsonaro. Muito bem. Continuar a nossa discussão aqui, que estava muito boa. Qual que é o ponto que vocês querem trazer agora? Tem uma pessoa que está sendo bem tratada, já que a gente está indo para esse ponto aí do advogado que não foi recebido, mas tem alguém que está sendo muito bem tratado desde ontem pelas autoridades, é o Roberto Jefferson. Quem no lugar dele teria sido tratado como foi ontem? Ele deu tiros, ele jogou granadas, a polícia não revidou, a polícia foi para lá sem colete, inclusive, porque achava que não ia ter uma situação dessa. A polícia não foi para lá como uma tigrona, né, como foi dito aqui, muito pelo contrário, foi lá tentando levá-lo de uma maneira muito pacífica. Ela não imaginava que ele ia fazer uma live para tentar politicamente ganhar em cima disso, e muito menos que ele ia responder com tiro de fuzil. Foram 20 tiros de fuzil e 3 granadas, mas tem gente que acha que é possível passar pano para isso. Possível passar pano para um ato translocado desse, alguém que simplesmente atacou a polícia com 20 tiros de fuzil, uma polícia que não estava preparada para esse tipo de confronto. E
sabendo que ele queria isso, e sabendo que ele queria pousar de Martin, eles não devolveram. Eles foram heróis. Eles não revidaram. Eles não caíram na provocação do Roberto Jefferson. Eles negociaram. O estranho foi esse presidente que diz não ter nada a ver com o Roberto Jefferson, mas que tem tudo a ver com ele, está ligado até o umbigo, ter mandado o ministro da Justiça de imediato para negociar também lá com o Roberto Jefferson. Se não tem nada a ver com ele, por que mandou o ministro? Mas, o Guguinha, posso só fazer um ponto? Eu até estava pensando nesse caso específico de enviar autoridades e tal, e eu me lembrei de um caso que aconteceu aqui em São Paulo com a filha do apresentador Silvio Santos. Você lembra disso? Quando ela foi sequestrada? Claro. Patrícia. Exatamente. O que o Geraldo Alckmin, que era governador do estado de São Paulo, na época fez? Se dirigiu. Mandou o seu secretário de Segurança Pública e se dirigiu até o local para fazer. Porque era importante para a negociação. Essa negociação. Sim, é diferente. Mas nesse caso ele não fazia diferença. Eu acho que não, eu sei, mas eu acho que nesse caso específico. Não fazia. Não era para fazer, né? A polícia. Aí é um julgamento de mérito. Mas o que eu estou querendo dizer é, não é para ter mandado. Não é a primeira vez que acontece isso. A verdade é o seguinte, Anderson Torres, a gente sabe que é um ministro que funciona como uma espécie de puxadinho. O ministério dele do Palácio do Planalto, ele atua sobre os interesses do presidente o tempo inteiro. E mais uma vez ele foi lá do presidente numa situação que a polícia estava assim, conseguindo negociar sem a presença dele. Inclusive depois foi o Padre Kelmo, virou um circo, parecia, como falou o Paulo Figueiredo, um episódio de South Park. Nisso eu concordo com ele. E aí simplesmente a gente tem uma situação onde está nítido que o presidente estava sim preocupado e estava assim metido. E eu já expliquei aqui que esse papo de fingir que ele foi processado é uma mentira. Esse processo era para dar mais poder para o presidente. Não existe isso. A gente sabe que o Roberto Jefferson está sim atuando sempre a favor do presidente. Inclusive se colocou como candidato para isso. Depois colocou o Padre Kelmo também para isso. Eles estão atuando sempre em conluio. E ele ontem, o que a gente pode dizer é que o que aconteceu ontem foi uma espécie de atentado contra a polícia, porque reagir a bala é um atentado, e que foi terceirizado. Porque o mentor mesmo, quem criou a polarização, quem criou esse discurso de não aceitar mais decisões da justiça, de reagir à bala para defender a liberdade, é Jair Bolsonaro. Tanto que a gente tem os bolsonaristas raiz fazendo essa defesa ainda do Roberto Jefferson. Eles, no primeiro momento, tiveram apoio do presidente. O presidente também fez uma nota de repúdio no Twitter que pegou muito mal no primeiro momento, onde ele atacava também a justiça. E aí a gente pensou, como é que o cara faz uma nota de repúdio a alguém que está fazendo o que ele manda, que é recusar, enfim, aceitar ordens da justiça, dessa justiça que ele pelo menos marcou. Então, é óbvio que o mentor dessa história, dessa polarização, é Jair Bolsonaro. Olha, quando você fala, né, por exemplo, ele faz uma observação referente à justiça, a gente também não pode esperar nada, né, Guga? Nada. A gente está sendo aí, todo mundo calado, né, tentando censurar absolutamente tudo. Então, assim, eu acho que a indignação já vem desde lá de trás, não é uma questão. A gente só não pode esquecer uma coisa, hein? Que Jesus ele foi censurado, né? Ele foi crucificado. E na verdade quem devia era Barrabás, né? Então assim, eu acho, nunca deu tiro, né? E eu acho que na verdade assim, eu acho que a gente também nesse momento pegar o poste e ele fazer xixi em cima do cachorro é uma história extremamente complicada. Então eu acho que é um caso completamente isolado. E eu não acho que isso tem que respingar, inclusive, no atual governo. Paulinho, repercutindo a prisão de Roberto Jefferson, certo, Paulinho Figueiredo? Tem uma reportagem, inclusive, do jornalista Thales Faria, que, segundo ele teria apurado, que o Roberto Jefferson, ao entrar na cadeia, diz que não vai admitir ser abandonado. O que você acha disso? Eu não sei abandonado especificamente por quem, né? Tem algumas coisas que a gente precisa desfazer aqui nesse processo. Primeiro, de novo, a ideia, reparem o nível que a gente está chegando, né, de dissonância. Segundo as vozes da cabeça do Guga, o Roberto Jefferson está em conluio com o mentor dele, né, que é o mentor. Ele fez essa acusação, disse que se tivesse feito em relação ao Alexandre de Moraes, já estava preso aqui agora no estúdio.
Tá? Mas ele diz que o Bolsonaro é mentor. Mas ele entende o que da reação armada. Peraí, senta aí. Que ele não entende, coitado. Depois eu explico. Eu vou te dar a palavra, Obrigado. Mas por favor. Mas você já teve a palavra, eu já estou respondendo. Mas você não entendeu, vou ter que te explicar. Mas vai lá, continua. Vamos lá, Paulo, tem que desenhar por favor. pra você. Desliga o Guga aqui pra mim, por favor. Vamos lá. Aí, Ana. Então, segundo as vozes da cabeça dele, o mentor, ele diz que o Bolsonaro, mentor, fez essa acusação ao presidente. E, segundo o mentor, que agora chama o Roberto Jefferson de bandido. Bandido. Essa é a forma como o presidente está se referindo ao Roberto Jefferson. Daí a minha discordância da visão do presidente. Repara, a hiena, que ri de tudo, deve estar rindo agora do fato de nós termos um preso que não tem direito a advogado, por decisão do Alexandre de Moraes. Repare, para justificar esse tipo de coisa, vem um monte de invenções, né? Primeiro, dizendo que a polícia não revidou. Não sabe, segundo o Roberto Jefferson, revidou. Tem marca de tiro na casa do Roberto Jefferson. Então, parece que a polícia revidou, sim. Tá? Ele disse um agente revidou. Agora, eu não sei, eu acho que ninguém aqui já atirou com um fuzil. Eu posso garantir para vocês, porque é uma coisa que eu faço com certa frequência, que se o Roberto Jefferson quisesse ter matado os 4 policiais da varanda dele com um fuzil na mão, e o Roberto Jefferson é um exímio atirador, ele teria matado os 4. Teria matado os 4. Não matou porque não quis. Então não há tentativa de homicídio. Tentativa é quando há tentativa. Se ele tivesse tentado, ele teria certamente conseguido fazer. Pelo menos 2 ali, 3 ele pegava. É muito fácil atirar de fuzil, ainda mais de tão perto, ainda mais de uma posição de altura. E é por isso que uma invasão de um policial na favela é tão difícil. Porque existe uma desvantagem muito grande. Policiais armados com pistola, parece que um tentou revidar. Roberto Jefferson não atirou porque não quis. Tem um vídeo onde ele, conversando com um policial federal, explica, não, eu atirei, primeiro, as granadas, vamos falar de granadas, quem vê granada parece que eram granadas de efeito explosivo. Segundo Roberto Jefferson, as 3 granadas eram de efeito moral, granadas de efeito moral que também geram estilhaços, mas estilhaços que não são letais, né? Por isso, talvez por isso, os policiais que ficaram feridos ficaram moderadamente, levemente feridos. Os tiros de fuzil foram dados no carro. Isso é evidente, porque você enxerga o carro, você via a posição de onde ele estava e é muito fácil ver que se ele quisesse ser atirado nas pessoas, ele não ia ter dado um tiro de fuzil no meio do carro. Repito, quem atira com fuzil sabe a facilidade que é você atirar. Aí você pega um sujeito desse e aí você diz assim, a Iana diz que ele está sendo muito bem tratado. Muito bem tratado. O sujeito que é um senhor de 70 anos, que está sendo preso, represo, tendo a sua vida totalmente destruída por conta de opiniões políticas, está agora na triagem, se eu não me engano, de Benfica, que é horror na terra. Graças a Deus eu nunca fui para a triagem de Benfica, mas as pessoas que foram relatam que é o horror na terra. Algo que você submeter uma pessoa inocente é absolutamente escabroso, mas não para aí. Essa acusação, reparem, presta atenção, não dá para rir de um negócio desse. Está escrito numa sentença do Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional do país, está escrito que o preso não vai ter direito a receber visita de advogado. Meu Deus, coloquem a mão na cabeça e vejam o que vocês estão vivendo. Direito a advogado é uma coisa tão central no direito ocidental, que nem os traficantes presos em presídio de segurança máxima deixam de ter direito a advogado. Muito bem. Quando você é preso aqui nos Estados Unidos, todo mundo já ouviu falar. Isso é uma decisão antiga, do século passado, chama Miranda Law, Miranda Rights, os direitos Miranda. Vocês já viram em filme? Toda vez que alguém é preso, o que a primeira coisa que o policial tem que falar? Você tem o direito de ficar calado, qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você no tribunal, você tem o direito de falar com um advogado. A primeira coisa, primeiro telefonema do cara é pro advogado na cadeia. Você tem o direito de um telefonema. Ou seja, o Alexandre de Moraes está violando os direitos Miranda. Mas assim,
eu fiz um levantamento aqui e 153 países, todas as democracias do Ocidente, têm na sua Constituição o direito a um advogado. E, no entanto, tem gente que está achando isso tudo muito engraçado. É muito engraçado. É o estado das coisas no Brasil. Sabe por quê? Porque é no ralo dos outros. Não é no seu. Olha como esse cara é leviano, gente. Meu Deus. Se fosse no seu, você estaria preocupadíssimo. Olha como ele Eu queria ver se estivessem prendendo alguém da esquerda e dizendo que a pessoa... Se o Bolsonaro tivesse mandado prender alguém da esquerda e dissesse assim, ó, não tem direito a um advogado. Não tem. Por quê? Se alguém da esquerda atirar na polícia, eu jamais vou passar pano. Vocês podem anotar e me cobrar. Todos os traficantes e vamos continuar agora. Se alguém da esquerda, qualquer um da esquerda, ele quer fingir que todo traficante é de esquerda. Olha que cara maluco. Corta o microfone, Paulinho. Todos eles têm advogado. Você cortou o meu. Todos eles têm advogado. Eu terminei meu comentário. Porque com o meu não tem calma. Ainda de falar. Eu quero só saber se já terminaram. Acabou o show? Terminou, Paulinho? Por favor? Vai deixar eu falar sem me interromper? Vamos lá, rapidinho, Paulo. Mais 30 segundos só para fechar, por favor. Tô entendendo. Esses são os mesmos que defendem todos os advogados do mundo e todos os direitos para traficantes. Garantista no Brasil, só existe garantista que é garantista para bandido, garantista para traficante. Até, inclusive, advogados de quem eu gosto pessoalmente, de esquerda, que quando chega a hora de defender as liberdades civis no Brasil, eles só defendem pro lado deles. Quando é pro lado dos outros, todos os garantistas somem. Cadê o pessoal do Prerrogativas? Sumiu todo mundo. Eram os maiores garantistas do mundo na Lava Jato. Agora tá todo mundo quietinho. Cobra o Bolsonaro, o Bolsonaro sumiu. Uma pessoa sem direito a advogado. Por que você não cobra do Bolsonaro? Tudo caladinho. A imprensa, a mesma imprensa que defende direitos de advogado... Quem te abandonou foi o Bolsonaro, que eu também defendo. Você tá do lado do Roberto agora. Agora você fala suas besteiras e ri aí que eu vou no banheiro. Quem te abandonou foi o Bolsonaro. Ele abandonou você, Roberto Jefferson e todos os radicais nesse momento, porque ele está com medo de perder voto. Ele passou, inclusive, a ser abandonado pelos políticos. Arthur Lira, o grande aliado dele, presidente da Câmara, fez uma nota de repúdio a tudo isso que aconteceu. Muitos políticos do Centrão, dessa vez, falaram, peraí, a vítima não é o Bolsonaro, querendo criar essa mentirinha de perseguição da justiça. O Bolsonaro é o algoz. Essa imagem começou a ficar. É por isso que o Bolsonaro te traiu, Ursão. Chutou você, chutou Roberto Jefferson pra fogueira. Vocês estão unidos agora, juntos, nesse discurso radical. Só você e Roberto Jefferson. Tinha que cobrar, era do Bolsonaro. E você é tão leviano que você tá apostando que ele não vai poder receber advogado com base em algo que a gente nem conseguiu esclarecer. Você já consegue. Gente, a gente ouviu agora o advogado falando. E com base nisso, que a gente não entendeu direito, a gente não sabe a razão. Ele já está aqui dando um show. Peraí, galera, então corta o microfone dele. Ele já está dando um show aqui, querendo dizer que está tendo um ataque contra os direitos de Roberto Jefferson. Sem saber de nada, sem saber da história, sem saber se ele de fato vai receber um advogado. Eu duvido que ele não receba um advogado. Isso é trivial. Agora, ele não percebe o ridículo que ele fala. Quando ele diz, por exemplo, que os policiais se feriram levemente. Ele poderia ter matado se quisesse, ele não quis matar, não é tentativa. 20 tiros de fuzil, 3 granadas que não provoca efeito explosivo, só efeito moral. Uau, isso não é um atentado contra a polícia, isso não é tentativa de homicídio. Olha o nível de ridículo que a gente chegou agora. Olha a defesa patética que foi feita de um atentado extremamente violento, que feriu policiais, que poderia sim ter machucado alguém de uma maneira muito mais séria. E ele tá aí, querendo fingir que é só alguém que está se defendendo a liberdade. E aí agora vamos desenhar para ele. Por que eu disse que foi o Bolsonaro? Desenhando. Não porque o Bolsonaro, isso eu não posso afirmar ainda, ligou e combinou. Isso está sendo apurado. Mas porque o Bolsonaro faz o discurso que você comprou. Por que você hoje está do lado do Roberto Jefferson defendendo e passando pano por uma ação tão violenta? Porque você comprou o discurso do Bolsonaro, mas agora ele te abandonou e você está sozinho. Só que o discurso é dele, então ele aumentou nesse sentido. É ele que incita, é ele que prega, e eu já falei, eu vou repetir porque tem que desenhar para ele. Ele que prega que você tem que se defender armado para garantir a sua liberdade e que não deve aceitar mais ordens do STF, apesar dessa ordem ser do Ministério Público também. Mas enfim, ele criou essa mentira, ele criou essa polarização, ele criou esse ambiente no Brasil, isso não existia. O Lula foi preso por uma prisão que ele dizia ilegal
legal sem atirar. A Dilma aceitou um impeachment com uma pedalada fake sem atirar. Quem está atirando para não aceitar a ordem da justiça é aquele que está seguindo o que o Bolsonaro fez. E o Paulo Figueiredo é um exemplo disso, porque ele está aqui defendendo essa ação. Muito bem. Encerramos. Eu posso Paulinho. ler aqui, eu posso ler a entrevista? Você pode fazer o que você quiser. Vamos lá. Passa teu plano. Posso ler? Tá. Você vai ler o quê, Paulinho? Só contextualiza. A decisão do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Eu cansei de ouvir as vozes da cabeça do Guga, então eu quero ler a decisão do Alexandre de Moraes. Vai, tenta desviar aí o foco. Fico denunciado, proibido. Cala a boca. Ficou feio. Peraí. Fico denunciado, proibido. Espera, vamos esperar, mas gente. com ele não tem. Não, mas dá pra vocês fazerem um negócio. Eu acho fica chato. Fica vamos chato. lá, Paulo, por favor, lê aí. Se você quiser falar, você vai. Se o Paulinho quiser falar, ele não vai é só mandar me você pedir. calar a boca, mas se não você vai em cima do lado é chato. tudo certo. Vamos lá, Paulo, por favor. Fico denunciado, proibido de conceder qualquer entrevista, já tem um direito violado aqui, ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este Tribunal Federal. Nem o juiz de prisional pode decidir. Este tribunal, o Supremo Tribunal Federal, é que tem o poder de dizer, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados. Eu não estou tirando da minha cabeça. Eu não sou leitor de Estadão, Metrópole, Folha. Não sou. Isso a gente já percebeu. Eu li o mandado de justiça. Por isso que eu não invento coisas na minha cabeça. Imagina. Eu não estou chutando que ele não está tendo direito a advogados. Está manifesto na ordem de prisão, no mandado de prisão. Leia, se informe. Estude um pouquinho de direito penal. Estude um pouquinho de garantias constitucionais. O OAB está lá agora, ele Você vai passar muito menos vergonha no ar. Leia um livro em vez de ler jornal. Vai ser um dia assim, sua cabeça, você vai ficar impressionado. Aquelas coisas que estão ali atrás. Vou ler o Olavo de Carvalho. Atrás no meu cenário. Rapaz, tem um monte de informação útil lá dentro. Vou ler o Olavo de Carvalho. Impressionado. Você é um copia-cola da extrema-direita. Carvalho, você precisa passar 10 anos estudando para ler o mínimo que você precisa saber. Aí eu vou ter medo de tomar refrigerante. Olavo de Carvalho, você Olavo de Carvalho é uma piada. E você que segue ele, eu vou te dizer que não está muito atrás. Nessa condição que você está. Chega. Nunca leu um livro na vida. Turma, Nunca deixa leu. eu falar uma coisa.